Hoje que é um pouco mais tarde. Eu pensei a gente fazer um exercício. Eu acho que é legal. Porque realmente eu acho que tem muitas vendas nos nossos olhos. Eu acho que foi o tópico aqui, né? O que está travando a nossa visão daquilo que Deus deseja? Tanto para a gente, para a sociedade, entende? Para a gente fazer um exercício assim, de visualização, para ele vir e mostrar para a gente o que está por trás dessa venda, que não está permitindo a gente enxergar além do que... Qual seria o pedido para essa visualização? Cada um acho que tem uma coisa que quer alcançar, algum desejo, assim, que está no coração. O que está impedindo a gente de viver os sonhos de Deus para nós? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Caramba, todo mundo foi? Posso falar? Nossa, gente. Não, é impressionante. Eu não tinha a menor ideia, né? Porque a gente nunca tem, né? Eu perguntei para ele isso que a gente falou sobre por que impedia, né? Eu simplesmente fui levada a ver várias pessoas. E eu e ele estávamos em pé, e diante daquelas pessoas eu estava muito crescida. E a maioria das pessoas, engraçado, elas estavam sentadas. E cada um no seu conflito, no seu padrão, né? No seu conflito, no seu problema ali, e eram como miseráveis. E eu olhava aquilo e eu ficava culpada, porque eu estava bem grande e eles estão ali naquela situação. E eu começava a ficar mal e eu falava para Deus, eu começava querendo chorar por eles, né? Por eles estarem assim. Eu não conseguia tirar os olhos deles. E aí eu perguntei a Jesus, Senhor, o que eu faço para resolver isso? Porque aí eu vi que aquilo me impedia. O que eu faço para resolver isso? Gente, ele me fez ver, ele saiu, ele me fez... Aliás, na outra cena, ele estava andando ao redor daquelas pessoas com a mesma luz que ele estava andando do meu lado. Ele era todo luz, né? Cara, e algumas pessoas, quando ele passava assim, elas faziam assim, teve umas que atirou nele, queria matar ele. E ele passando, teve outras que xingou ele, teve outras que fez, sabe, continuou conversando. E aí aquilo me deixava apavorada, falando, nossa, como pode isso, né? E aí ele me mostrou outras pessoas no meio, né? Algumas que estavam lá juntos, né? E quando ela fez assim, que ela viu que era ele, ela largou tudo e foi com ele. E aí outras pessoas tinham reações assim. A maioria tinha reação contrária, mas tinha gente que, quando olhava ele, se agarrava nele. E aí ele abraçava e vinha com ele. E aí ele falou para mim, confia que eu estou dando a eles também a mesma oportunidade que dou a você. Tipo isso, ele não falou, mas tipo isso. Eu estou fazendo por eles o que eu fiz por você. E só eles podem aceitar. Aí que tá. Aqueles pessoas dizem, né? As oportunidades estão aí, você que não enxerga, porque você não está na frequência do negócio, né? Então, e aí por que você se privar de ter alguma coisa porque os outros não têm, né?
Não, Porque todo mundo tem tinha, aprendizado, né? e tínhamos que fazer assim. Não, quando a pessoa virou e que viu que era ele, que pegou e atirou nele, eu fiquei apavorada com essa realidade. E aí depois aí eu continuei olhando, e aí vinha, aí aqui estava assim, sentado junto com todos os miseráveis, que ela olhou, e que viu que era ele, olhou de novo e viu que era ele, ela levantou e foi logo para ele, sabe? Então, aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus do céu, que coisa incrível. Mas o que me impede é isso. E eu pedi para ele, me ajuda então a resolver. Ô, Rose, você não consegue resolver, né? Porque isso é individual, né? Exatamente. E é verdade, porque todo mundo está vivo, tem a mesma oportunidade. Ele morreu por todo mundo. E aí, como é que você vai encontrar esse Deus de amor? Aí o caminho que cada um vai seguir é individual. Às vezes, hoje eu entendo que às vezes a pessoa tem necessidade de passar por certas coisas justamente para encontrar esse Deus de amor. Não que esse seja o melhor plano, mas às vezes tem que... Não que seja um plano dele, mas que... Não seja o plano dele, mas que às vezes é uma forma que Deus encontra até de encontrar conosco. Ele vai estar lá, né? Ele vai estar. Ele é justo. Né? A gente pensa que a nossa justiça é maior do que a dele, não é. Ele é justo, ele fez tudo perfeito. E a coisa mais justa que existe é que nós atraímos para o nosso campo aquilo que a gente acredita. Isso é justo, isso não tem religião, nem credo, nem onde você mora, o que você deixa de fazer. Isso só cabe o que você vai botar aqui dentro da sua mente, o que você vai escolher para ficar na sua mente, o que você vai escolher para sair da sua mente. Né? É claro que tem grau de evolução, mas ele tá com cada um de nós em cada fase que a gente passa. E a presença, ele passa por todo mundo. Eu vou aproveitar e vou falar o que eu senti, o que eu ouvi, que eu entendi de Deus. Eu fiz essa pergunta, né? O que me impede de viver, né, os sonhos? Porque, assim, não há limites, né? A gente já sabe que não há limites. Aí ele me falou o seguinte, que, assim, os sonhos, eles são construídos, a gente tem que aprender a sonhar junto com ele, a entrelaçar os nossos sonhos nos sonhos de Deus, para viver os sonhos o que ele tem de melhor. Assim, é como se ele fosse, não, ele é um pai que tem ótimas expectativas para os seus filhos. E como é que a gente vai chegar nessas expectativas? A gente sonhando junto com ele. Ele falou, se você se permitir a sonhar junto comigo, esses sonhos vão se realizando. Isso é verdade mesmo, porque nas poucas vezes que eu me permiti sonhar com ele, realmente eram os sonhos dele, e os sonhos dele são perfeitos mesmo, né? E assim, se a gente se permitir mais e mais sonhar junto com Deus, né, entrar nos sonhos dele, ele nos, assim, é uma coisa que é criada junta, porque existem milhões de possibilidades, todas as possibilidades estão aí, mas descobrir o que a cada um de nós faz bem, para que nós fomos designados, o que nos faz feliz, o que nos faz sentir útil, o que nos faz sentir completos. Os sonhos são individuais, então a gente precisa construir e para a gente construir junto com ele, porque o impossível ele que faz, né? Mas nós precisamos sonhar. Mas sonhar, se fosse só sonhar, todos os sonhos seriam realizados. Não. Como os sonhos são realizados? Quando a gente sonha junto com o Senhor. Né? Aí a gente vai viver os sonhos dele, não os sonhos que a gente sonhou sozinho, ou sem a participação dele. Né? A gente tem que aprender a sonhar junto com ele.
Foi isso que ele falou para mim. Tá. Quem é que vai falar agora? André. Escolhe. Contato visual, André. André fez contato visual com ele. Então, né, eu tenho aquela dificuldade, né? Aí eu fiquei me concentrando e tal, né? E não via nada. Aí eu lembro uma vez numa sessão você falou que você viu como se fosse um vidro na trem? Sim, Né? Ela visualizou como se tivesse um vidro assim na minha frente, que me impedia de ir adiante. E aí eu lembrei desse vidro, né? E aí eu perguntei, né, para Jesus, tá, é o vidro, ok? O que está me bloqueando? Aí me veio essa imagem, né? Eu falei, tá, mas o que é esse vidro? O que esse vidro representa, né? E aí me veio, assim, a sua própria resistência. Nossa. Nossa. O vidro é transparente. Né? A sua própria resistência, o seu medo, enfim. É aquela coisa... O medo, basicamente. O medo é a resistência. A ansiedade também gera resistência, né? Sim. Não deixa fluir. Sim. a ansiedade vem do medo também. A ansiedade. O que eu vou encontrar? Eu não vi nada. Nossa, você viu tudo. Mas eu tive uma resposta. Você viu tudo isso, cara. Que impressionante. Aí eu perdi a oportunidade, né? Podia ter perguntado o que eu faço. Coisa assim que eu vi, Eu meu corpo faço estava para ocupado. acabar com essa resistência, caramba. Então, tá próxima tarefa. Da próxima já. Tarefa de Interessante, né? E olha só que interessante, até queria comentar. Interessante. Foi na semana passada que a gente fez a visualização lá para o Rio Grande do Sul, né? Aham. E me caiu a pressão, né? E me baixou a pressão de novo. E aí, eu lembro, daí eu fiquei pensando, meu Deus, de novo, tô aqui morrendo. Demorou para voltar. E aí eu lembrei que, justamente, me caiu a pressão semana passada. E eu passei a semana inteira assim. Eu voltei a fazer atividade física essa semana depois da DEM, e eu fiquei pensando, será que eu tenho a ver com isso, meu Deus do céu? Porque eu, de repente, não estou assim, né? Meu organismo não voltou normal ainda. Será que tem relação com a atividade física? E eu fiz 3 vezes na semana, né? Gente, lá pelas 2 da tarde, começou a cair a pressão, e eu no trabalho, assim, morrendo. Daí eu lembrei da sexta passada e fiquei pensando, será que não tem relação com isso? Não sei, mas às vezes mexe muito com a energia da gente, né? Eu não sei. Às vezes também é até uma resistência, né? Cai a pressão, você fala. Ah, sim, porque pra mim, quando eu peguei dengue, até pra respirar. Eu cansava assim, meu Deus, quando eu fui pra academia, eu falei assim, nem vou fazer o exercício, vou ficar na caminhada. Nossa, dava meia hora, eu tava morrendo. Então, eu acho que fica com os restícios. Eu acho que tem um pouco, mas já faz 3, fiquei 3 semanas, né? Mas foi mais ou menos isso que eu voltei pra academia. Mas dizem que fica, a pessoa fica assim mesmo. Eu pensei que teria a ver, sabe? Mas daí agora eu lembrei do sábado da sexta passada. Falei, nossa. Agora eu morrendo. Mas olha, que interessante. Fica essa tarefinha. E aí, o que eu faço com esse vídeo? O que eu faço para quebrar esse vídeo? Como elimina esse vídeo? Agora você... fala. Minha experiência pessoal. O primeiro, quando a gente fechou os olhos, né? Eu realmente já senti, né? Acho que foi mais sentimento. A questão de Deus, né? Se aproximando aqui perto. Só que eu nunca visualizei nada com ele, né? Eu nunca consegui visualizar algo. Então, assim, eu imaginei ele se aproximando e pensei, acho que hoje pode ser o momento de eu fazer alguma coisa, né? Então, vamos ver, né? Pela primeira vez. E aí, enfim, no momento que fechei os meus olhos, comecei ali a ouvir a música, né? Senti realmente um clarão ali, uma luz, né? Pra mim. Mas, ao mesmo tempo, era isso, né? O clarão, a luz e não mais do que isso.
E daí ali eu escutei, né? Escutei uma voz ali comentando de abrir meu coração e seguir realmente ali minha intuição, isso que eu estava fazendo, né? E eu falei, tá, vou seguir aqui minha intuição, vou tentar me concentrar, e ao mesmo tempo alguns pensamentos vinham, não vou me concentrar aqui nesse momento. E aí eu comecei a sentir uma paz muito grande, né? Uma paz muito, muito grande mesmo. E eu fiquei, Deus, o que você quer me dizer com essa paz? O que essa paz aqui significa? Aí ele falou, abre seu coração. E daí, nessa paz, que eu fui sentindo uma paz muito gostosa, uma paz muito Não, abre o boa. olho, tava eu. Uma sensação muito boa de paz. E aí eu me vejo como se estivesse balançando numa rede. E daí eu me visualizo na rede balançando. E daí eu me vejo de fora. Eu me vejo na rede e Deus me balançando na rede. E ele fala assim, repousa em mim. Repousa em mim. Né? Repousa em mim e confia. E eu vejo que, por isso que eu tava assim. E assim, o que ficou pra mim de mensagem é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de controlar as coisas que eu estou fazendo, né? Então eu gosto muito de controlar, de saber, de ver. Então, para mim, o repousar, o deixar, é uma coisa muito difícil, né? Então, para mim, é fluir, né? deixar fluir. A Exato. resistência. Que vem a resistência. Então, para mim, é esse de repouso em mim, confia em mim. Né? Eu já estou fazendo, eu já estou, né, trabalhando com a dificuldade, né? Porque aquilo que te impede de viver aquilo que realmente, né, eu desejo para você. Confia. Gente, que lindo. Confia. Mateus! Então, até quando você falou ali que eu estava falando que estava focado na conversa da carne, foi quando ela falou que impede, né, nós de seguir nosso sonho, né, daquilo que a gente acredita, do que a gente ama fazer. Aí até eu tive uma dificuldade ali no começo, porque eu estava confundindo com uma oração. Aí no final que eu fui, caiu minha ficha, porque eu tenho um sonho, eu não falo para ele, mas eu quero realizar, só que eu estava meio afastado de Deus. Igual a Renata tinha comentado, né? Daí ela foi criada numa família que era rigorosa nessa parte da igreja. Também fui. Eu fui indo em família evangélica, que desde pequenininho fui ensinado que tinha para a igreja 2 vezes por semana. Sim. Sempre não podia faltar. Sim. Mas não, tipo, eu tenho lembranças boas da igreja, mas é aquele sentimento de obrigação pelo medo das consequências. Não era, digamos, porque eu quero, sabe? Sim. Então aquilo me deixou com um sentimento muito pesado. Até que eu fiquei, acho que uns 8 anos sem pisar na igreja. Nós temos essa experiência na infância, quem frequentou a igreja. Então, aí eu fiquei, voltei, eu fui acho que umas 2 vezes, a gente foi umas 2 vezes. Então, mas o que eu senti mesmo foi a questão de um sonho que eu tinha meu, né, que eu senti assim, que era um sonho que só eu tinha comigo, mas que era me aproximar com Deus, colocar Deus no meu sonho. Nossa! Que foi o que eu fiquei prestando atenção, focado, que a Carla falou. Então, que eu senti que eu tinha que dividir esse sonho com ele. Tá? Nossa! E é um sonho que eu tenho há muito tempo, e até a questão que bem antes na conversa foi citado, que às vezes ele dá um sinal, dá outro sinal, só que como a gente não está naquela sintonia que você contou, a gente acaba que não percebe. E o meu sinal era que, digamos, quando eu pensava naquele assunto, eu começava a me dar uma sensação boa. Eu ficava com uma sensação boa e começava a pensar, nossa, isso tem tudo para dar certo, vai dar certo, sabe? Mas só faltava, eu acho que dividir esse sonho, né? Que Dividir o sonho. legal! Mas acho que foi mais isso que eu senti. Né? Que De poder dividir o sonho. E é legal essa ideia que você fala, né? De chamar ele, vem aqui comigo, né? Vem aqui fazer comigo. Não, eu sou muito assim. Isso é legal. Quem falou? Você, né, amor? Hoje não veio? Hoje não veio. Não. Você vai falar, amor? Não, o meu foi bem abstrato. Acho que a música me levou assim, tudo ele ficou bem abstrato. A gente percebeu que, assim, Não!
tentando chegar, porque demorou para entrar. Gente, quem vê a gente de fora deve pensar assim, esse pessoal aí toma um santo daime, alguma coisa assim, né? Esse pessoal aí é muito zen, muito paz e amor. Pois é, eu vi, né, Jesus meio abstrato, assim, né, porque eu tava assim meio doida, e daí começou a aparecer um gramado, né, eu fui atrás dele, junto com ele, assim, no gramado, e de repente ele caiu. E na hora que ele caiu, ele se transformou naquele rio de sangue. E fez um rio de sangue, assim, eu falei assim, nossa, mas eu não conseguia sair dessa visão, eu fiquei naquilo. Eu falei assim, eu tenho que ultrapassar para ir além disso, para ver a mais que isso. E daí eu falei assim, eu tenho que atravessar esse rio. Nossa. Eu falei assim, que se abre esse rio. E daí o rio se abriu e eu atravessei. Só que depois que eu atravessei, eu entrei tipo num túnel, assim, não, um túnel bem quadrado, assim, escuro, que eu tinha que ir palpando para todo lado, um desespero para sair dali, né? E foi indo, aquela coisa ruim. E, de repente, depois, lá no final do túnel, apareceu um gramado. Um pouco de luz, assim, e um caminho no gramado. Eu tinha que caminhar rápido nesse gramado. Só que eu falo assim, pelo menos tem luz, eu consigo enxergar, mas ainda não estava bom. E eu falei assim, para onde que eu vou? Eu falei assim, eu tenho que retornar onde eu estava. Eu vou ter que retornar. E deu retorno, eu falo assim, preciso do rio de novo, esse lugar que eu estava ali. E deu retorno nesse lugar do rio. E eu falo assim, mas o que é para eu fazer? E daí eu chego no rio, e daí eu me jogo no rio. E daí eu vou flutuando no rio. Nossa. E aí? E daí eu tava flutuando. É isso do planeta. Tá, o que O rio Era Jesus. Jesus, o sacrifício. E você flutuou sobre o sacrifício. Interessante que ela primeiro meio que quis abrir. Ela falou que eu lá. Não teve que montar Ela tem que atravessar, aí ele permite. É comigo, né? É o meu. Igual se fosse o controle. Eu vou controlar, vou achar o jeito, então. Isso. E aí você percebe, peraí, eu tenho que voltar para o E estado. eu falei, se eu passar esse vídeo de novo, daqui a pouco todo esse círculo eu vou ficar rodando aqui, não é por aí. Eu falei assim, para onde é, então? Onde tem o caminho? Daí eu não conseguia ver o rio. E eu falei assim, então é no rio. Nossa. Você já está onde tinha que estar. Aí que é tudo que a gente vive, né? E você achando que tinha que buscar algo além, algo mais. Você resolver. É aquele negócio contrário. Gente, mas eu vou falar, esse é o dilema, né? Esse é o dilema de todas as pessoas que conheceram a promessa, aceitaram Jesus, nós todos. E temos todas as maravilhas que Jesus tem para nós, né? Mas mesmo assim a gente ainda não se sente tendo acesso. Ainda que ele tenha nos dado acesso. O acesso foi justamente o sangue dele que ele verteu. Esse que é o acesso que nos faz acessar o coração de Deus. Então, a gente está ali, né? A gente aceitou que Jesus, ele cumpriu, ele abriu o caminho para a gente. Ele nos colocou em contato direto com Deus, né? Só que ao invés da gente ultrapassar essa fase para viver o que Jesus conquistou na cruz, inclusive tem até muitos cânticos que falam sobre isso, mas a gente canta, mas na hora de viver, né? Na hora de viver, a gente fica assim, parado naquilo que a gente já está sabendo. Por quê? A gente também não vê quase ninguém vivendo todas essas maravilhas, até porque tem um impeditivo que no nosso mundo, na nossa mente, tem que fazer por merecer. Você tem que fazer por merecer. Por isso que esse controle todo. É o sacrifício.
Tem que A fazer. gente precisa fazer por merecer, a gente precisa. Não pode sair nada da nossa. Né, para a gente se sentir seguro. Só que Também ele, assim, só ele fazer já cumpriu. Ó, ele cumpriu o que nos falta, porque a gente é insuficiente mesmo. Se a gente fosse suficiente, se a gente conseguisse sozinho, ele não precisava morrer por ninguém. Uhum. Então, a gente tem que, de uma vez por todas, entender que onde eu não consigo, o sacrifício dele veio para mim, para ser suficiente por mim, né? E fora que ele deu esse acesso para a gente e a gente não vive ainda, por quê? Por que a gente ainda não está vivendo, né? Porque a gente está parado ali, ó, na ideia de que isso pode ser para um futuro, para um céu que ainda vai vir. Foi assim que a gente foi ensinado. Nós vamos viver o céu, nós vamos quando a gente morrer. Porque aqui na Terra não tem nada de bom, não, para viver. Aqui é só dor e sofrimento, nananã, né? E ele, né? E ele. Então, o sacrifício dele foi assim que eu fui ensinada, né? Que é só para quando a gente morrer. Quando a gente morrer, a gente vai viver as promessas de Deus. Isso se a gente andar pianinho aqui, né? Isso se a gente andar pianinho. Você complementou perfeito, sabe? Então, se fosse assim, não precisava de Jesus ter morrido, não, gente. Né? Porque era só a gente ter entendido assim, se eu andar pianinho, eu vou pro lado certo. Se eu não andar pianinho, eu vou... Né? É mais ou menos isso, mas não ficou bem claro que nós sozinhos não íamos conseguir cumprir o rito, tudo que é preciso cumprir, até porque nós não temos condições ainda, nós ainda não temos a consciência tão aberta para isso. Né? Na verdade, a gente, nessa condição carnal, nenhum ser humano é capaz de se salvar a si só. Né? Então, Jesus veio para isso. A gente, em vez de aceitar isso, tomar posse, e entrar, né, na graça dele, no fluir do Espírito Santo, que ele falou, eu estou indo embora, mas não estou deixando vocês sozinhos, não. Não vou deixar vocês órfãos, não. Vocês vão estar aqui juntinho comigo. A gente vai estar andando assim, ó, em carne. Né? Mas a gente não toma posse disso, né? É quase que invalidando o que ele fez. Uma coisa que eu estou pensando aqui é que também o sangue significa vida, né? Não é só o sacrifício, mas a vida. Então, é isso mesmo. E assim, eu estou aqui pensando sobre nós, né? Sabemos que cada um vai sair daqui com a sua resposta. Cada um já sabe o que tem que exercitar essa semana, né? E, apesar dessa individualidade, tudo que foi visto e ouvido aqui serve para todos nós, né? Mas que com certeza, cada um viu algo específico para ele mesmo. Né? E que a gente possa pegar isso, o nosso, e também participar do pão dos outros também, né? Cada um trouxe o seu pão, mas a gente precisa prestar atenção no que foi falado com a gente hoje aqui e cuidar disso, né? E trazer testemunho de como é que está sendo esse cuidado, né? Como é que está sendo isso. Mas é legal esse processo. Com
o processo também é interessante, porque a gente também tem que começar a gostar do processo, Sim, né? A entender que o processo faz parte e a vida é toda um processo, né? o processo é divertido. É divertido. Aquela É o coisa que eu caminho, falei no início, né? Que dá um friozinho na barriga, ele diz, solta lá, vai lá. E aí a gente e pula, né? Então, assim, o processo tem que ser assim, tem que ser divertido. Óbvio, né? Que tem coisas que vai desconstruir algo em você, então você vai ficar meio... Mas também faz parte. Mas, assim, a hora que você consegue tirar, né, arrancar e falar, não, isso aqui eu não quero mais, né? Fazer essa... Aí você pode, de novo, ficar brincando, não sei o quê, porque o processo é divertido, e tem que ser divertido. E sabe o que é legal também quando a gente divide? Porque quando, assim, por exemplo, eu ouço a Andrea falar, porque eu tenho controle. Parece que sou eu que estou falando, tipo assim, eu sempre tive controle. Eu sempre tive controle, assim, sempre. E esse é o dilema. Como que, para confiar, como é que você pode ter controle e confiar? Ou você tem controle ou você confia. Então, é uma questão que todos, sem exceção, vamos atravessar esse rio. A gente vai ter que atravessar, a gente vai ter que mergulhar nesse rio, Vai pular e entrar nesse Vamos rio. no fluxo, No meu Deus. fluxo, sabe? Não tem para onde correr, não tem ninguém. Não deu certo, atravessar não deu certo. Tem que entrar nele. Tem que mergulhar nesse rio, né? Se atravessar, vai sair do outro lado e vai continuar a mesma coisa, não é isso? Olha que interessante, a gente foi lá no passeio bonito, e aí tem um lugar lá que tem um buraco negro, que eles chamam. É um buraco lá, mas que parece uma nascente. E aí as pessoas mergulhavam nessa nascente, elas diziam assim, porque a gente não afunda. Você pode mergulhar que a água te traz de volta e você fica flutuando. Foi flutuando. Exatamente isso. E eu não confiei, lógico, né? Eu não entrei naquela nascente, eu não confiei. Mas eu ia entrar. Só que eu via as pessoas mergulhando e voltando. Então, eu acho que é meio isso, né? Com relação ao Pai. A Cíntia pediu, abre esse rio aí que eu vou passar. Eu tenho que ir para algum lugar, né? E aí, é engraçado, viu que o caminho estava para a beira do rio. Eu falei assim, não, quero ver terra. Terra, rio não. quero ver terra, né? Por quê? Porque a terra está mais firme, né? E é a nossa busca, firmeza. Mas o quê? A gente volta, né? Não fomos treinados para saber que o mundo real não é esse aqui. O mundo real é o reino dos céus. Por isso que Jesus, quando foi ensinar a orar, ele disse para a gente falar o quê? Venha a nós o vosso reino. Né? E isso não é enfatizado para que a gente viva no reino dele, mesmo estando aqui. O reino venha a nós. E que a gente consiga viver o reino dele, mesmo estando aqui. Então, isso é possível. Né? E aí ele diz, aí entra junto aquilo que você falou, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Que eu sonhe os teus sonhos, Senhor. Que eu tenha a sua visão, né? Que eu faça parte desse reino junto contigo, que eu me torne um contigo. Então, é bem isso. Então, é essa caminhada que a gente tem que fazer. Gente, Rose, só um minutinho. Todo mundo aqui já viu o filme Matrix pela visão espiritual? Não. Então, se vocês quiserem testar, eu passei a amar esse filme depois que eu comecei a ver ele pela visão espiritual, e ele ensina demais, assim, sobre os dois mundos, sabe? Sobre o mundo real
e sobre o mundo, o que mostram para a gente, né? E o mundo real. É ficção, mas Eu vou ver de tem. novo, porque quando eu vi, certamente não vai ser o que eu Manda, você tem o link? Manda lá no grupo. Eu posso mandar. Matrix nossa, é maravilhoso. É um filme, é uma pessoa. O cara que fez é super inteligente, provavelmente ele estava pensando sobre tudo isso, e ele sabe algumas coisas que a gente está falando aqui, porque ele botou retratando no filme. Ele só não, nesse filme não é retratado o mundo ideal, até porque no filme não existe um mundo ideal para ele, ali naquele mundo, o mundo ideal o mundo real acabou. Só que assim, desconstrói toda aquela visão da televisão, sabe? Aquela visão de que que a televisão quer mostrar de real, sabe? No sistema. Então, desconstrói tudo. E é legal, eu acho muito bonito, muito interessante esse filme. Se Tá vocês quiserem. Vou Tá mandar aí no grupo para vocês. Tá bem. A gente agradece. Já são 23h10. Baladinha foi longe. A baladinha vai Baladinha longe. rendeu. Aham.